Vamos continuar o nosso estudo, Atos dos Apóstolos, hoje capítulo 27, estamos terminando capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Vamos orar primeiro? Deus, obrigado por essa manhã, estarmos reunidos aqui na Tua casa, que Teu Espírito nos conduza em triunfo, que a Tua Palavra nos ensine, que tudo aconteça conforme a Tua vontade. Nós queremos nos submeter a Ti e crescer um pouco mais a partir desse momento de conhecimento. Nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, pessoal. Vamos, Atos capítulo 27, é um capítulo longo, né? Mas com muitas lições, né? Vamos ler alguns versículos? Vamos lá. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Embarcando nós em um navio adramitino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos, estando conosco Aristarco, macedônio da Tessalônica. Chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. E costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Tá bom, pessoal. Vamos agora nos localizar. No último capítulo da semana passada, nós vimos o final da audiência de Paulo diante do governador Festo e do rei Agripa. Todos lembram disso? A conclusão de Agripa é que Paulo realmente deveria ser enviado para Roma para ser julgado por César, conforme o apelo que ele mesmo havia feito, né? Ele pediu, mas dentro da visão de Agripa, Paulo poderia ter sido solto já naquele momento, mas já que Paulo apelou para a instância superior, agora ele será conduzido a Roma em um navio, e junto com outros prisioneiros, né? Essa passagem bíblica, ela está mostrando, né, essa viagem de Paulo a Roma, esse capítulo especificamente, e um naufrágio que eles vão sofrer, né? É muito interessante essa passagem, né? 276 pessoas estarão nesse navio, mais a carga. É um navio cargueiro, que eles vão embarcar mais adiante, né? Mas essa passagem, ela tem bastante lições para a gente, né? Principalmente para o tema como vencer as tempestades. Muitas lições. Então vamos lá, versículo 1. E como se determinou, né? Se determinou por quem, né? Pelo rei Agripa, né? Que havíamos de navegar pela Itália, águas profundas, tá? Você imagina, Europa, águas profundas. Entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Vamos analisar algumas coisas aqui dentro do versículo. Eles haviam de navegar pela Itália, né? Interessante aqui que o texto está dizendo o seguinte, o autor está dizendo, como se determinou que havíamos. Então Lucas aqui,
Ele está sendo reintroduzido na história, percebeu? Ele desaparece quando Paulo é preso lá atrás, e agora, quando Paulo vai ser embarcado no navio para Roma, o Lucas apareceu. Agora, não me pergunte como, né? Se ele viu que Paulo estava como prisioneiro, e esse navio era um navio aberto a outros passageiros, de repente ele falou, vou aproveitar e vou entrar junto ali, né? Não se diz como que ele embarcou aqui, mas o texto mostra que ele está sendo incluído aqui, ó. Como se determinou que havíamos, né? Está incluído o autor. De navegar pela Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da Corte Augusta. Corte Augusta aqui representa um esquadrão imperial, é um grupo de soldados, como o texto está dizendo que vai ser entregue a um centurião. Esse comandante é responsável por um esquadrão de 100 homens, centurião, 100 homens. Só que esse esquadrão aqui, ou essa centúria, ela é específica para cuidar de assuntos do imperador. Então é um grupo de soldados a serviço direto do imperador, por isso que é chamado de Corte Augusta, chamado Esquadrão Imperial, tudo bem? Versículo 2. Embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio da Tessalônica. Vamos lá. Navio adramitino é um navio que pertencia a um porto da costa nordeste do Mar Egeu. Adramitino é uma cidade portuária. Significa que esse navio, ele pertence a esse porto chamado Adramitino, por isso que o nome é navio adramitino, entendido isso? Ele pertence a esse porto. É um navio pequeno, não preparado para navegar em águas profundas, em mar aberto, e é importante a gente entender isso. Eles embarcam primeiro no navio, juntamente com todos os prisioneiros, num barco pequeno. A gente pode chamar de navio pequeno, né? Mas não é um navio preparado para águas profundas. Para chegar ali na Itália, precisa de um navio mais robusto. Aparece também no versículo alguém chamado Aristarco, macedônio de Tessalônica. Mas vamos ver como é que aparece esse nome. Está dizendo aqui, estando conosco Aristarco. O texto sugere que esse Aristarco aparece agora. Mas esse Aristarco aqui, os tradutores não deveriam ter colocado ele nesse momento, dessa forma, porque dá a impressão que ele apareceu agora. Mas ele está com Paulo já em várias viagens. É um companheiro antigo de Paulo em viagens anteriores. O texto sugere que é um personagem que aparece agora nesse navio, mas a informação certa não é essa. Ele já está há muito tempo acompanhando Paulo. A gente pode perceber isso em Atos 19 e 29, se você quiser anotar, depois você confere, a presença do Aristarco. Ele aparece em Atos 20, versículo 4, e em Colossenses capítulo 4, versículo 10. É um companheiro constante das viagens de Paulo. Entenderam por que eu fiz a observação de que ele foi colocado nesse versículo como alguém que surge nesse momento, quando na verdade ele já está há muito tempo com Paulo. Entendido ou não? Só uma observação. Vamos para o versículo 3. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Então nós temos aqui, Paulo está sendo liberado, né, para ter relacionamento ali, para interagir e ser cuidado pelos amigos. Possivelmente os amigos incluem Lucas e Aristarco, que estão também no barco. Então ele está como prisioneiro, mas ele ganha liberdade, porque está sendo bem tratado, né, por esse comandante, e vê os seus amigos, para que os amigos cuidassem dele. Entendido? Vamos para o versículo 4. E partindo dali, o Lucas continua dizendo, nós fomos, né? Fomos, isso inclui o Lucas, navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então a navegação estava sendo feita bem próximo da costa, porque esse navio é pequeno,
por causa dos ventos fortes da região. Eles não queriam navegar por mar aberto por causa do tamanho do barco e porque os ventos eram muito fortes, então eles preferiram ir costeando. Está entendido isso? Por isso está dizendo, navegando abaixo de Chipre. É interessante as informações marítimas que tem nesse capítulo, né? Vamos esmiuçar também o versículo 5. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, um outro porto que fica ao leste de um lugar chamado Patara. Então eles param em outro porto, um outro porto aqui, né? Tudo bem? Versículo 6. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, o propósito era esse, fazer uma conexão, né? A gente faz a conexão com outro avião, eles vão fazer uma conexão com outro navio, só que esse navio é maior, é um navio cargueiro. E, com certeza o centurião estava procurando um navio maior para poder atravessar o mar, entrar em mar aberto, em águas profundas, para poder chegar na Itália. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Saíram do barco pequeno, do navio pequeno, e entraram num navio maior. Vocês estão entendendo? Vamos seguindo aí. Alexandria era uma cidade do Egito, certo? E o Egito, uma potência nessa época, né? O Egito fazia um comércio marítimo muito forte, e os navios da Alexandria veio de quê? Alexandre. Foi quando Alexandre o Grande dominou o Egito, ele pegou uma cidade e colocou o nome dele, né? Que foi uma sede de muita coisa boa, de cultura, muito forte. Alexandre o Grande fez isso, por isso que o nome é Alexandria. E aqui o texto diz que eles acharam, né, o centurião achou um navio de Alexandria, um grande navio, que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Então todos os prisioneiros vão entrar agora nesse navio, Paulo está junto, né? Esse navio cargueiro, preparado para uma navegação mais em mar aberto e águas profundas, né? Uma troca necessária para poder chegar em Roma. Estão entendendo a logística? Sigamos. Versículo 7 e 8. E como por muitos dias navegássemos, o Lucas está se incluindo sempre, vagarosamente, né? Eles estão navegando de forma muito lenta, então vai ficar difícil fazer esse percurso dentro do tempo previsto. E é importante saber que navegação tem que ser feita dentro dos períodos certos, porque existem tempos de muitos ventos e tempestades. Mas o Lucas está dizendo que eles estão navegando vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, também costeira, região costeira, junto de Salmônia. E costeando, está vendo? Costeando, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Com muita dificuldade, está muito lenta essa viagem, o tempo previsto vai ser bem maior. E ele continua dizendo, perto do qual estava a cidade de Laceia. Vocês entenderam como que esse capítulo ele traz tantos subsídios de informações históricas sobre navegação? E é um dos capítulos mais estudados pelos historiadores. Para entender a navegação nessa época, eles estudaram bastante, porque tinha poucas informações de navegação marítima. Então, vocês estão ouvindo os termos que tem aqui, muito termo náutico empregado aqui, foram objetos de estudo de muitos historiadores desse capítulo. Ok? Para entender como é que funcionavam as navegações. Versículo 9 e 10... E passado muito tempo, perceberam que ele está enfatizando que a viagem está demorando mais do que o previsto. E sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoesta, dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Vamos entender esse versículo, né? A viagem desde Cesareia está sendo muito lenta, está muito atrasada, porque aconteceu muitos imprevistos, né? E a programação de chegar até Roma
seria fazer esse percurso antes da temporada de tempestade. Perceberam isso? Então não foi uma tempestade que, vamos afundar esse navio, né? Um problema espiritual que aconteceu. Não. Eles tinham tempo para fazer essa navegação, mas como demoraram muito, acabou extrapolando o tempo e acabaram entrando numa temporada de muitas chuvas, né? Quando o texto diz assim, e passado muito tempo e já perigosa a navegação, o jejum já tinha passado, o que vocês imaginam que é isso? O jejum passado, o que é isso? Fizeram jejum? Está falando de um período, que era o período da festa da expiação, é uma data. Então eles estão sinalizando aqui que foi passado aquele período do dia da expiação, que era uma festividade. Então, dentro desse período, eles conseguiram entender também as estações, e por isso que ele está dizendo, passado o jejum, né, é um período que acontece ao final de setembro e início de outubro, mais ou menos. Vocês já imaginam, setembro, outubro, o que vai acontecer. Nós estamos agora em quê? Nós estamos em julho, agosto, setembro, outubro, você imagina que é um período de chuvas. Esse período nosso também é a mesma coisa. Então, esse período aqui é um período de chuvas, que vai entrar. E eles já estavam dentro desse período de chuvas, porque a viagem atrasou. Não é viagem de um dia, eles ficam muito tempo no mar. Entenderam ou não? A demonstração de Paulo aqui não significa que Paulo teve uma visão. O Paulo teve uma visão. Olha, eu vejo que essa navegação vai ser perigosa, né? E vai ser incômoda, vai trazer dano, não só para o navio, mas e para a carga, mas também para as nossas vidas. Por que Paulo falou isso? Porque ele teve uma visão celestial? Não, ele falou com base, ele analisou com base na experiência dele, que Paulo também navegava muito nas suas viagens missionárias, com base nisso, com base no período perigoso para a navegação, que eles haviam entrado, ele está dizendo, vai ser perigoso. Não é uma época boa para viajar, né? Por causa da experiência de navegação que ele tinha. Não é porque ele teve uma visão espiritual. Então a gente tem que saber separar cada momento. Entendido? Pela experiência, pela análise e pelo período perigoso. Ele diz, eu acho que vai ser perigosa, né, essa navegação. Mas o versículo 11, o texto diz que mais o centurião, ele cria mais no piloto e no mestre, do que no que dizia Paulo. Com certeza, né, eles sabiam do perigo. Com certeza. Mas por vaidade, eles preferiram, né, não se submeter ao conselho de Paulo, porque Paulo não fazia parte da tripulação. Você não faz parte da tripulação, por que você vai dar opinião, né? Então, às vezes, quando você tem uma profissão, você não aceita muita opinião de quem não é da profissão, não é verdade? Mas era visível, né? Então a vaidade aqui fez com que eles não se submetessem ao conselho de alguém que não fazia parte da tripulação. Entendido? Vão confiar nas suas próprias habilidades para sair daquela situação difícil. Aí que está o problema, né? Olha para o versículo 12. Sem dormir, hein? E como aquele porto não era cômodo para invernar, a palavra cômodo aqui, eles estão buscando comodismo. Certo? Comodismo. Então, eles têm duas coisas para observar. Uma coisa é que a navegação está perigosa, nós estamos num período difícil. Deveriam parar naquele porto. Mas como eles olharam para o porto e viram que o porto não era cômodo, não era totalmente satisfatório, confortável, adequado para poder invernar ali, ficar ali até passar o período, juntaram todos, né? O texto diz que os mais deles foram de parecer, entraram num acordo, que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, né? Outro porto mais próximo, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento da África e do couro e invernar ali. Eles vão se arriscar aqui por causa do comodismo. O que é melhor? Você sofrer um período de incômodo para salvar a sua vida ou arriscar a sua vida? Então, às vezes,
a gente não quer passar por incômodos, né? E às vezes arrisca, coloca em risco coisas maiores, porque não quer passar por desconforto. É mais ou menos assim que é a vida, né? Ninguém quer passar por desconforto, prefere às vezes sofrer um dano maior lá na frente, do que passar por desconforto. Algumas coisas são desconfortáveis, mas às vezes salvam a vida da gente, né? É igual você chamar a atenção de uma pessoa. As pessoas falam, não gosto que chame a minha atenção, mas eu posso salvar a sua vida, te advertindo, te admoestando, né? É desconfortável? É. Mas pode salvar a sua vida. Mas aí tem pastor também que não gosta de desconforto, nem para ele, nem para a pessoa. Ele prefere não tomar ações que podem salvar a vida da pessoa. É melhor a pessoa morrer do que você ficar desconfortável com ela. Deu para entender? Então o mundo está mais ou menos assim, né? A gente tem que agir como pai, né? E mãe, né? Às vezes é desconfortável, mas para salvar a vida de quem a gente ama, a gente sofre o dano e passa pelo desconforto. Entendido? Eles estão buscando comodismo. Versículo 13. E soprando o sul brandamente, aí o vento vai... Está lento ainda. Lhes pareceu terem já o que desejavam. Acharam, né? Dá uma sensação de segurança, mesmo diante de uma ação errada. E isso faz a gente continuar. Você está fazendo uma coisa que você sabe que é errado, mas como você está sentindo que o vento está soprando fraquinho, dá a impressão que Deus está respaldando a gente, né, no que a gente está fazendo, a gente vai continuando. É mais ou menos assim, não está dando nada, né? O vento está fraquinho, por que eu vou ficar preocupado? Vamos continuando. Mas e se vier vento? Não, mas está fraquinho, né? Acho que Deus está do nosso lado. Mas a gente precisa entender princípios, né? E aqui principalmente não é princípio espiritual, mas são princípios que são lógicos, né? A natureza não vai negar aqui o vendaval. No versículo 13, eles viram que o vento estava soprando, aquele ventinho sobrando, né? Pareceu para eles já terem já o que desejavam. Fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Continuaram a navegar na costa. Versículo 14. Mas não muito depois, aí que é o problema, né? Esse é o problema. Não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. O vento tem até nome já. Tem nome porque o povo já estava acostumado. É igual você fala, vai dar B.O., hein? Você já sabe, né? Você já sabe. Já vi acontecer com você isso aí. Já vi acontecer com os outros. Não vai não, hein? Aí, esse vento, ele era um vento tão familiar, né? Nessa época, né? Porque acontecia sempre na mesma época. Então, já vem lá o Euroaquilão. Ou o nome seria Euroaquilo. Tá? Aquilo... está vindo aqui, é mais ou menos assim o nome, né? Aí vem o vento. Versículo 15. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, tá aí, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. O barco ficou à deriva. Eles não conseguiram no momento controlar o navio. O vento veio, né? Então por conta agora. No versículo 16 diz, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. Eles desceram, é linguagem náutica, eles içaram, né, o bote salva-vidas aqui. Eles estão tentando fazer com que o bote não encha de água. Então, por isso que ele está numa altura, né? Içar significa puxar para cima. Né? Então, puxando o bote para cima, porque começou a entrar água. Entendido? Vai dar muita coisa aqui, né? Versículo 16. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. Versículo 17. Levado este para cima, está vendo? Subindo no barco, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo dar-lhe a costa na siste, amainadas as velas, assim foram à toa. Traduzindo,
Eles levam agora o bote salva-vidas para cima, removem a água do bote, a água que entrou no bote, o navio já está cheio de água. E em seguida eles vão usar suportes para reforçar o navio, para o navio não partir, porque o navio está muito perto da costa, ele começa a raspar o fundo. E com medo do navio, né, nessa contorção dele, eles começam a colocar as madeiras assim no navio, para o navio não partir no meio. Estão entendido? Estão dentro da história, né? E aí, por causa dos bancos de areia, né? E em seguida eles vão afrouxar e baixar as velas e deixar o barco continuar à deriva. Aqui eles já dão entregas baratas já, né? Você já imagina, né? Paulo avisou, né? Versículo 18, aquilo que era óbvio, né? E andando nós, agitados, o Lucas está dizendo a sensação dele, por uma veemente tempestade. Agora tem duas coisas aqui misturadas, né? Tempestade, não é só um vento, agora tem água junto. Tempestade é a mistura de vento com água, ok? Vento com água, né? Uma coisa que você vê, outra coisa que você não vê. Mais ou menos assim o mundo espiritual e o mundo físico. Água, o mundo físico, vento, o mundo espiritual, uma representação. E a tempestade é o vento soprando nas águas, ok? Vento misturado com água, chuva junto. É como se o mundo espiritual estivesse movendo o mundo físico. É só uma ilustração. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. O aliviar navio aqui significa tirar a água dele. Aliviar o navio, tirar a água que estava entrando. Eles conseguiram drenar a água do navio. E tudo isso, aquele monte de gente, aquele navio cargueiro, né? Muito trigo do Egito. Versículo 19. A gente viu que algumas coisas têm que ser tiradas, né? Senão o navio afunda. Versículo 19. No terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Agora eles vão jogar fora do navio alguns instrumentos de controle do navio. Está dizendo que a armação do navio, são os instrumentos de controle do navio. Então, agora a coisa ficou realmente nas mãos de Deus, não tem jeito mais não. Eles não controlam mais, né? Pelo menos uma parte dos instrumentos foi lançado para aliviar o peso, para não afundar. Versículo 20. E não aparecendo, havia muitos dias nem sol nem estrelas. Por que nem sol nem estrelas? Porque eles poderiam se guiar pelo sol e pelas estrelas. Os navegadores, se tiver sol, eles podem se guiar pela posição do sol ou à noite pelas estrelas, mas está tudo nublado. Como é que faz para se guiar, né? E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, que significa grande, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Aí até o Lucas está dizendo, a gente já está perdendo a esperança aqui. Os crentes ficaram tudo desesperados, porque o Lucas disse, nós perdemos a esperança, falou por ele, né? No versículo 21, e havendo já muito que não se comia, por que não se comia? Porque não tinha tempo. Dias e dias e dias ali lutando, dia e noite, lutando para o barco não afundar. Então ninguém tinha tempo para comer. Não havia, e havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perda. Você acha que o Paulo está aproveitando a situação para poder jogar na cara? Ou Paulo está preparando eles para uma próxima palavra? O que vocês acham? Exato, a característica de Paulo é essa, né? Não tiveram tempo para comer. Paulo não está julgando eles, tá certo? Não está julgando, é bom a gente saber disso. Mas está ganhando a confiança, dizendo, está vendo, eu falei com vocês, não me ouçam agora. E a partir de agora, dessa situação, eles vão dar ouvidos para Paulo. Certo?
Versículo 22 a 25, ele diz: mas agora vos admoesto. O que é admoestação, gente? O que é? Admoestar é chamar a atenção mesmo. E quando a gente fala exortação, é colocar a pessoa para cima, né? Mas a admoestação ele vai chamar na capa mesmo. Mas agora vos admoesto e que tenhais bom ânimo. Que legal, né? Chamar a atenção para você ter bom ânimo. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Como é que ele sabe disso? Mas somente o navio. Vocês vão perder o navio, mas não vão perder a vida. É nesse momento que perder vale a pena, né? Versículo 23. Porque esta mesma noite, no meio dessa tempestade, né? Ele disse: o anjo de Deus, de quem eu sou. Ele está dizendo: eu sou de Deus. E a quem eu sirvo. Legal isso, né? Ele é de Deus e serve a Deus. Então ele está dizendo: o anjo de Deus, o Deus que eu sirvo e a quem eu pertenço, esteve comigo. Essa é a experiência dele. Versículo 24, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. Olha que legal. Legal isso, né? Dá para a gente ter uma direção para saber se a nossa tribulação vai nos matar ou não. Certo? Você vai saber se você vai morrer nessa ou não. Quando você tem uma palavra de Deus, às vezes Deus fala assim: eu vou fazer você uma pessoa grande, vou te abençoar, eu vou fazer você prosperar. Se você está dentro de uma tribulação e você não experimentou aquilo que Deus falou ainda, significa que você não vai afundar nesse mar, não. Pode ficar tranquilo. Então, quando você crê naquilo que Deus fala, na promessa, Deus fala toda hora, gente. Toda hora Ele está falando. Tem gente que fala assim: nossa, hoje Deus falou comigo, hein? Não é verdade? Se você tem certeza que Deus falou com você em algum momento da sua vida, né, durante a sua estrada aí, você tem que estar preparado para os desdobramentos das coisas que vão acontecer, que elas não vão definir a sua história. O cara pode amanhecer e falar: você está com câncer. Mas se você tem uma promessa de Deus, você tem certeza que você vai experimentar a cura. Não tem uma promessa? Deus fala para cumprir. Então, e aí que dá um problema, porque quando a gente tem uma promessa de Deus, vai ter muitas coisas que vão dizer não para a gente. É adversidade, é doença, é solidão, tudo vai aparecer no caminho, né? E vão dizer não para você. Aí, se você não lembrar da promessa que Deus fez para você lá atrás, você não segue. Okay? Então tem sempre que acreditar, porque vai vir um vento depois da promessa. Jesus não falou com os discípulos: passemos para o outro lado, quando ele falou para atravessar o lago de Genezaré, passemos para outra margem. Ele falou: nós vamos atravessar para o outro lado. O que aconteceu no caminho? Uma tempestade. Eles tinham que escolher: ou eles ficavam com a tempestade, ou eles ficavam com a palavra de Deus. Você pode escolher hoje com o que você vai ficar: se você vai ficar com a tempestade que você vive, ou com a palavra de Deus. Se você ficar com a palavra de Deus, você vai chegar onde você precisa chegar. Você não vai morrer enquanto não cumprir as promessas. Tem aquela canção que diz: não morrerei, né, enquanto as promessas de Deus não se cumprir. Deus prometeu a Josué e Caleb que eles iriam chegar na terra prometida, e eles acreditaram naquilo. Guardaram a palavra no coração, e a Bíblia diz que eles passaram vários anos. E ele disse: nenhuma palavra que o Senhor nos deu caiu. Ele falou: do mesmo vigor que nós tínhamos antes, nós temos agora. Até a saúde dos dois, de Caleb e Josué, foi revigorada e mantida por Deus por causa da promessa. Interessante isso, né? Então, não morre. Tem promessa. O cara fala: o elevador está caindo, assim. Você fala assim: não, nessa eu não vou não. Eu falo: como? Não tem uma promessa, né? Como é que faz? Deus falou que eu vou fazer isso. Eu não fiz ainda. Então, é uma maneira de você se manter vivo.
Acreditar nas promessas. E ter saúde, ter vida e saber que não é a dificuldade que vai parar você. Então tem muita coisa para acontecer ainda. Ok? Por isso que Paulo disse, né? Ele disse, ó, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Dizendo, Paulo, não temas, não tenha medo, porque importa que sejas apresentado a César. Você vai para Roma ficar diante de César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ele já sabe que ele vai morrer. E agora ele sabe também que as pessoas não morrerão também. Portanto, aí com base nisso, versículo 25, ó senhores, tem de bom ânimo. Okay? Porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Depende, né? Você vai acreditar ou não. Ele acreditou. Paulo não quis ouvir as circunstâncias, mas sim aquilo que Deus havia dito a ele através do anjo. Certo? Então a gente tem que acreditar mais em Deus, né? Porque senão a nossa fé é vã. A nossa fé é vã, não dá, né? A gente não crê, não valeu nada a pena até hoje. Versículo 26. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Isso também fazia parte da revelação. O anjo falou com ele também. Vocês vão chegar numa ilha, não sabe nem qual é, né? Ele recebeu uma revelação que incluía a chegada numa ilha. No versículo 27, quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, aí, continuou sendo impelidos. Lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Nem toda meia-noite é ruim, né? É o momento mais escuro da noite, né? E representa o período mais tenso da vida. E eles começaram a perceber que estavam próximos de alguma terra. 14 dias, gente, dentro de uma tribulação no mar. Já pensou nisso? No versículo 28, já que eles estavam desconfiados que eles estavam próximos da terra, né, pela experiência, eles lançaram um prumo. O prumo era uma linha, né, comprida com peso na ponta. Simples, né? Jogaram assim na água. Eles vão analisar o que aqui? A profundidade. A profundidade. Simples. E aí, quando eles começam a lançar o prumo, acharam 20 braças, unidade de medida. Tá? E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. À medida que eles iam navegando, eles iam percebendo que a profundidade diminuía. Só que a profundidade aqui de 15 braças é 27,6 metros de profundidade. Já pensou? Fundo, hein? 27 metros de profundidade, os caras iam soltando. Aí tinha uma escala, naquele prumo eu olhava, 27 metros. Lá atrás tinha 30 e tantos, né? Quase 40, agora nós estamos com 27. Então aí já estou analisando que eles estão caminhando para uma área de segurança. Perceberam? Eles começam a perceber que Deus os está conduzindo para fora da tempestade. Aí vem a lição. Como é que você sabe que você está saindo da tribulação? Isso vai depender da sua profundidade. Certo? Tem que medir. Depende da profundidade. Se você não souber medir a sua profundidade, você nunca vai saber. Tem que saber, né? Se a gente é superficial, se nós somos profundos em Deus. Às vezes a gente é profundo e acha que é superficial. Às vezes nós somos superficiais e achamos que somos profundos. Cada um tem que conhecer a sua medida. Né? É bom, né? Tem dia que você está só carne, né? Tem dia que você está espiritual.
O negócio não é você ser profundo ou ser superficial. Não é isso que define o seu discernimento. O que define é você saber conhecer o seu tempo. Tem diferença o que eu falei? Não tem essa, porque Deus sabe que às vezes a gente está profundo com Ele, às vezes a gente está superficial. Ele sabe disso. O ser humano é assim. Não é questão de, então quer dizer, quando eu estou profundo, Deus cuida de mim, e quando eu estou superficial, Deus não cuida de mim. Não, Deus cuida da gente o tempo todo. Essa que é a verdade. Todo o tempo. Ontem você estava de um jeito, você está de outro, Deus está cuidando do mesmo jeito. Ou não? Então o problema não é esse. É o que eu digo para vocês. Deus quer coerência, não quer perfeição. O negócio é você saber interpretar o seu tempo. E ser honesto com o seu tempo. Ser honesto com a sua condição. É isso. O ladrão na cruz, ele foi honesto, ou não? O outro falou, mas salva-te a ti mesmo, você não é Deus. Aí o outro falou assim, rapaz, você está ficando doido. Ele não tem culpa de nada, está preso. Ele falou, nós somos pecadores, nós temos motivo para estar na cruz, mas ele não, o cara já sabia a condição dele, a diferença dele para Jesus. Aí Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, só porque você foi inteligente. Né? É isso. O negócio é você saber reconhecer sua condição. Quando você reconhece, você é honesto. Você é honesto com você mesmo. Você falou, opa, deixa eu quieto aqui, que eu não estou bom para dar conselho hoje não, viu? Eu estou meio carnal hoje, eu não estou muito bom para dar conselho não. Vai por mim não, hein? Ora por mim, irmão, porque é por aí. Honestidade, você ser coerente com as suas fraquezas, suas forças. Né? É porque você tem que ter o prumo. Se não tiver o prumo na mão, você não vai conseguir saber. Deu para entender? Dá para pregar nisso? Uma mensagem dá, né? E eles estão aqui medindo a profundidade através de um prumo e um chumbo na ponta, né? Versículo 29. E temendo ir dar em alguns rochedos, lógico, né? O fundo do navio já está raspando na areia, né? Estão com medo de bater numa rocha. Lançaram da popa 4 âncoras. 4 âncoras. Normalmente é uma âncora que se joga. Se o mar estiver muito revolto, 2. Aqui colocaram 4, né? Estão com medo mesmo. Para não bater nos rochedos, né? Não fica soprando para lá e para cá, você tem que estar ancorado, né? A Bíblia fala que Jesus é a nossa âncora. O mar está revolto, mas eu estou ancorado. Né? Ela falou, o mar está revolto, irmão. Mas eu estou ancorado. Estou ancorado. O Eike Batista falou assim, o mar está revolto, mas eu sou uma ilha. Mas não teve jeito, né? Perdeu tudo que tinha. Ele falou isso, na hora que ele começou a passar dificuldades financeiras, ele falou, o mar está revolto, mas eu sou uma ilha, ele falou. Estou lá. Mas a ilha foi tomada pelo mar, né? O cara perdeu tudo. É melhor falar, estou ancorado, né? Nossa âncora é Jesus, né? Que mantém a gente ancorado no Santo dos Santos. O negócio, né? O mar revolto vai estar sempre, mas o negócio é saber onde é que nós estamos agarrados, né? Não fica preocupado com o mar. Tem que estar preocupado com a âncora. Onde é que você está firmado? Né? Porque não dá para a gente toda hora ficar controlando tempestade. Vai vindo aí, né? De vez em quando aparece uma. Talvez é o que você está passando hoje, né? No meio do vendaval. Mas as âncoras são importantes, né? Ancorar, ficar firmado. O que eu faço no momento da tempestade? Firma a âncora e fica lá, espera. Temendo dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Esse navio está agarrado em 4 âncoras, né? 4 âncoras aí, então um tema também. Versículo 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, não tem fé, né? Paulo já falou, não tem fé.
Mas eles estão querendo fugir do navio, e fugir sorrateiramente. Está dizendo aqui, fugir do navio, escondidinho, né? E tendo já deitado o batel ao mar, descer o bote para fugir. Mas o bote não cabe todo mundo. Tem 276 pessoas ali para serem salvas. Mas os marinheiros, que deveriam ter ficado no navio, essa é a regra, né? É igual o Titanic, foi pulando, os ricos foram pulando primeiro, os pobres para trás, né? Os homens entravam dentro dos barcos e deixavam as mulheres para trás. E eles procuraram, os marinheiros, fugir do navio. Os marinheiros são os especialistas aqui, gente. São os profissionais do barco. Certo? Eles confiavam neles, né? Então, já que não está resolvendo, nós vamos fugir. Deitaram o batel ao mar, desceram pela corda o barco salva-vidas, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Aí os pilotos do navio queriam abandonar o navio, né? Versículo 31, mas o Paulo viu. Paulo viu eles descendo e disse ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvá-los. Como assim, gente? Deus não falou que seria, a tempestade não iria matar ninguém? Por que que Paulo disse que se os marinheiros não ficassem no navio, ninguém ia ser salvo? Que condição é essa? Depende de Deus ou depende do marinheiro? Hã? Eu estou pensando em unidade e obediência. Assim, eles tinham uma palavra, eu confio. Eles têm que seguir a obediência. É um caminho aí que você falou. O que vocês acham? Não dependia de Deus, não dependia dos marinheiros. E Paulo vai dizer: se os marinheiros não ficarem, ninguém vai ser salvo. Eles podiam falar assim: você não falou que era Deus que ia salvar a gente? Então por que os marinheiros? A gente pode ir embora. Deus tinha uma promessa. Está ligado com o que ela falou? Eles tinham que acreditar na promessa? Na promessa de Deus. E se não acreditasse na promessa de Deus, Deus não ia cumprir. Ele não falava por ele, né? Mas aqueles morreriam por não ter, por não ter fé. Acredito eu assim. Sim, é um ponto de vista bom. Eles morreriam porque não tiveram fé. Agora, não matariam os outros. A falta de fé deles não traria a dissensão de vida aos outros. Sim. Os outros sobreviveriam. O, co- De fora que eles se salvassem também. o compromisso estava na palavra de Deus. Exato, é uma boa essa daí. Mas eu tenho outra. Pular fora do barco antes do tempo também, eles estão colocando a vida deles em risco, né? Desculpa, eles estão. Mas eles têm um bote. A promessa era levar Paulo, né? Apresentar ele a César. Então, Eles eram quem líderes. estava com ele se aproveitava a bênção, né? Mas a promessa se cumprir não significa que Deus não pode usar o conhecimento técnico profissional. Também. Chegou onde eu queria. O que vocês falaram aí foi perfeito. Perfeito, vocês falaram. Promessa de Deus vai se cumprir a partir da obediência. Exato. Essa é uma grande resposta. Eu posso botar a segunda agora, que ela puxou lá. Os marinheiros representam a especialidade deles, do barco. Porque às vezes, o que acontece? A informação é um pouco mais profunda. E a de vocês é perfeita também. Tá? Eu só vou acrescentar mais uma que a Babi puxou lá. Quando Deus vai fazer alguma coisa para a gente, Deus faz em parceria. Deus nunca faz as coisas para a gente. Você vai ver na Bíblia alguns momentos que Deus vai dizer: ó, nessa peleja vocês não terão que pelejar. O que ele está dizendo ali? Eu vou abrir uma exceção. É isso que o texto está dizendo. Nessa batalha vocês não terão que pelejar. Quando você diz isso, é porque Deus está acostumado a colocar o homem para participar de tudo que ele faz. Mas teve um momento, por exceção, que ele fala: nessa vocês não precisam, vocês podem cruzar os braços, vocês vão ver a vitória que eu vou dar para vocês.
Porque Deus faz em parceria, Deus não abre mão da nossa capacidade. A lição espiritual também é essa. Porque não dá para você cruzar os braços e dizer, Deus vai fazer tudo. Então os marinheiros representam a parte do nosso conhecimento que precisa estar participando do que Deus está fazendo. Porque senão a gente não precisava estudar, não precisava ter cabeça, não precisava de nada. Então, às vezes a gente fala, não, cara, você tem habilidade, você tem força, faz a sua parte que eu faço a minha. Isso que ele fala, os marinheiros não saem. A lição aqui, a informação da imagem aqui é essa. Mantenha o que você sabe, que eu vou precisar do que você sabe, juntamente com aquilo que Deus vai fazer. Deu para entender isso que eu falei? As duas informações são perfeitas. A de que a promessa de Deus vai se cumprir a partir da obediência. Indo mais profundamente, Deus não abre mão das nossas competências. A competência não pode sair. Ela vai ter que permanecer. Senão fica fácil, né? Deus vai fazer tudo. Ah, pastor, eu estou na igreja há 25 anos. Você tem que ter um pouco de fé. Ou não, com 25 anos de igreja, 25 anos de estudo. O que você aprendeu para quê? Por que vocês sentam aqui na escola bíblica? Por que vocês acham que vocês vêm para cá? Para vocês, depois de aprenderem a vencer as demandas, ensinar as pessoas a vencer as demandas da vida. Para isso vocês estudam. Ou a gente acha que Deus é igual a nós. Deus não estabelece propósito à toa, assim, eu vou fazer isso. Tudo de Deus tem um propósito, né? Ele prepara a gente para alguma coisa. Ou você vai ter que ensinar alguém sobre isso aí, ou isso vai servir para a sua própria vida. Pode ter certeza. Só você ficar ligado. Então a instrução, ela vem antes da aprovação. Ok? Isso que define os sobreviventes na tribulação, lá na frente. Ah, o cara saiu da igreja, o cara caiu. É isso aí. É o nível de instrução que você tem. Agora, isso tem que ser usado. Vai chegar no momento que você vai ficar num deserto, você não vai ouvir nada, você vai ter que confiar naquilo que você aprendeu. Quer deserto maior do que fazer uma prova? O professor fica para lá e você fica, professor, conversar não. Eu queria saber, não. Você recebeu instrução nas aulas, agora é prova. Então quem aplica a prova tem que ficar em silêncio, irmão. Não adianta vocês ficar falando, não, porque eu estou na prova, Deus não fala nada. Lógico, o professor vai falar na hora da prova? Prova é teste. É só você usar a sua cabeça um pouquinho. Estou na prova. Normal, Normal. Por acaso aqui o anjo falou para ele o que Deus ia fazer? Não. Ele falou assim, vou salvar todo mundo, fica tranquilo, você vai chegar onde você tem que chegar. Agora não deu detalhes de como vai ser, desce, sobe, nada disso. Puxa a corda para lá, pega o navio, não falou nada, mas falou, confia, deu a palavra, vou salvar. A gente fica abrindo mão do nosso conhecimento, achando que Deus faz as coisas de qualquer jeito em vão. Então, toda a nossa experiência com a igreja, a nossa experiência com pessoas, tem que ser levada em consideração. E Deus quer essa resposta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Principalmente quem fala aqui na frente. Nós que falamos aqui na frente, você tem que ir. Aí Deus fala, você está falando, né? Então tá bom. Está falando aí. Já que você gosta de falar, você gosta de pregar, você gosta de cantar isso, então vamos lá. A hora que você estiver na prova, você aguenta. Aí você fica assim, né? Aí você fala, meu Deus. Né, Aguinaldo? A gente canta, né? Só que a gente não presta atenção no que a gente canta. Vocês que são músicos, vocês prestam atenção no que vocês cantam? Pega a letra e presta atenção hoje, por exemplo. Se você for cantar hoje, presta atenção no que você vai cantar. É profético que você vai cantar. Vai servir para a sua vida, vai servir para alguma demanda. Quando estiver junto ao mar e não puder atravessar. Aí ele fala com a galera, todo mundo agora, só vocês. Você é profeta, irmão, cuidado. Aí você, daqui a pouco, você está diante de um mar. Aí você esqueceu o que você cantou. Ué, gente. Sumiu tudo. E a instrução? Eu tomo muito cuidado das coisas que eu estudo. Porque eu sei que depois vem a guerra, irmão.
Aí tem que ficar mudinho, ó. Você olha assim, você não vê nada, você ora, Deus não fala nada. Aí você tem que olhar para as promessas e falar assim, vou esperar que é melhor, Deus está falando aqui que vai cuidar, então vou... É complicado esse negócio de tempestade, né? Mas tem que confiar, né? A diferença é com quem se passa, né? Tá passando com Jesus, está tudo certo. Então tomemos cuidado com aquilo que a gente fala, porque Deus vai cobrar da gente isso. Prova, gente. Entenderam? Porque que os marinheiros não podem sair. Não podem sair. Paulo falou, ó, se não ficar no navio, vocês não vão poder ser salvos, não. Tem uma promessa, a gente tem que obedecer a promessa. E Deus está contando também com a nossa participação, Ele não vai abrir mão. Você quer deixar Deus fazer tudo sozinho? Então você não vai ter, não. O que eu faço? Ora, confia, bota em prática o que você aprendeu, faz a sua parte que você vai ver milagre. Mas faça bem feito, tá? Então, marinheiros, volte para o navio. Mas eles não estavam com vontade de voltar não, viu? Aí os soldados fizeram o seguinte, cortaram os cabos do bote. O bote ficava lá dentro da água. Ninguém sai. Aí esse cara lá, olhando assim, nossa chance foi embora. Deixaram cair. Então o centurião abortou a atitude egoísta dos marinheiros. Versículo 33, 34. Entretanto, que o dia vinha, nossa, o dia chegou, está vindo, né? Paulo exortava, Paulo percebeu que Deus estava agindo, que o dia estava amanhecendo, estava tudo ficando claro. Paulo exortava, agora mudou. Já não é admoestação. Agora ele está animando eles, dizendo a todos que comessem alguma coisa. Comam alguma coisa, gente. Para quem acha que vai morrer, vai comer para quê? Mas para quem acha que vai viver, é melhor comer, né? Às vezes a nossa fé é provada com atitudes. Se você crê que Deus vai fazer, vai lá, faz então. Vamos continuar fazendo a obra de Deus, vamos continuar vindo na igreja, vamos continuar servindo. Se a gente acredita que Deus que vai fazer, vamos continuar. É como ele dissesse, vamos comer, vamos tocar a vida normal. Talvez eles disseram, mas não vamos morrer, para que comer? Come que é melhor, viu? Que vocês vão ficar vivos. Cuida da saúde, tá? Não vou cuidar não, cuida da saúde, você vai viver mais 40, 50 anos, hein? Vai ficar todo entrevado aí, né? Mas se eu morrer, vai que não morre. Vai que não morre, então é melhor se cuidar, né? Para viver bem. Vou morrer mesmo, vou beber todas, vou comer. Vai que não morre. Fica em cima de uma cama todo. Tem essas coisas também, né? Vou morrer, né? A gente morre quando Deus permite, não tem negócio de morrer. Tem gente aí que fala, vai morrer, tem um monte de velho enterrando jovem. Não dá para a gente dizer, né? Tem uns que falam, esse velho já está na beira da morte. Tá. Enterrou já uns 4 já. Falaram um dia com meu sogro, que ele já está na beira da morte. Falaram no aniversário do meu sogro. O pastor foi dar uma palavra, falou assim, gente, vocês têm que honrar que ele daqui a pouco não está aí mais. Eu falei, uai, gente, eu tenho que desfazer essa macumba, né? Depois eu fui lá desfazer a macumba. Eu ia pregar, eu falei, ué, mas já enterrou um monte de filho já, ué. A barriga é fininha, o cara dorme cedo, não toma refrigerante, come direitinho, vai enterrar muita gente, filho. Eu falei, pastor, ninguém sabe de nada não, viu? Ninguém sabe de nada não, ele já enterrou 3 filhos já. Vai falar que o cara vai morrer? Ai, tá vivinho, né? Igual nós que fica virando noite aí, comendo de qualquer jeito. Esse pessoal mais antigo aí, eles vão longe, entende? Então o Paulo falou assim, gente, vamos comer, né? Já hoje é o 14º dia, há 14 dias, que esperais e permaneceis sem comer.
não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos aqui com mais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. É muita fé, né? É muita fé. Nem um cabelo, nem um fio, né? Deus iria fazer a parte dele. Não perca a esperança, né? Versículo 35. E havendo dito isto, Paulo mesmo tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partiu e começou a comer. Você fazer isso no meio de uma tempestade, você tem que ter muita fé, viu? Você pegar o pão, partir o pão, agradecer, como uma santa ceia, né? Tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para isso, estou na correria aqui, passando a dificuldade. Geralmente nós abrimos mão de algumas coisas essenciais, importantes, por causa da nossa tribulação, da nossa dificuldade. Aí que é outra lição importante, né? Ser grato, está agradecendo. No meio da tribulação, as pessoas conseguem ser gratas? Sobra algum ato de gratidão? Às vezes não, né? Sobra reclamação. Mas mesmo no meio da tribulação, Paulo não abriu mão do ato de gratidão e do seu hábito devocional. É legal isso, né? Quando nós estamos passando dificuldade, o que a gente faz? A gente começa a quebrar algumas coisas da nossa vida, como os atos de gratidão e principalmente a devoção. A gente não vem na igreja, a gente para de orar. Aí você fala, não estou nem orando. Por que você não está orando, irmão? Estou passando uma dificuldade. Você nunca deve quebrar a sua devocional. Nunca. Se você quebrar a sua devocional no meio da tribulação, seu destino vai ser afetado. Agora, se você manter a sua devocional no meio da dificuldade, o diabo não consegue acessar o seu destino. Você vai chegar onde você tem que chegar. Deu para entender? Paulo e Silas na prisão. O que eles fizeram? Devocional. Estavam adorando a Deus, cantando louvores, no meio da tribulação. Por isso que Paulo conseguiu sair da prisão. E Silas saiu da prisão. Porque eles não comprometeram a relação deles com Deus em função da tribulação. Deu para entender? Da mesma forma, lembra de Daniel? Quando soube que havia uma sentença para ele ser jogado na cova dos leões, o que ele fez? Vocês lembram o que ele fez? Ele foi para o quarto dele como de costume, abriu a janela do quarto, como de costume, a Bíblia fala como de costume, e se prostrou diante de Deus para orar. Por isso que ele conseguiu sair da cova dos leões. Porque ele não deixou nada tocar no hábito devocional dele. Não pode, gente. A gente não pode parar de orar, parar de buscar, parar de frequentar a igreja, porque a gente está passando dificuldade. A única esperança que a gente tem de que a gente vai chegar do outro lado é a gente não deixar quebrar o ritmo. O que o diabo quer? Roubar a nossa adoração. Se ele roubar a nossa devoção, a nossa adoração, nós não temos futuro. Acabou. Você pode perceber que todas as vezes que eles permanecem firmes diante de Deus do que eles estão fazendo, eles chegam lá. Está aqui uma grande lição. O hábito devocional. O hábito é mais poderoso do que o desejo, tá? Hábito. Tudo que você faz sempre no mesmo horário é muito poderoso. Os judeus sabem disso. A igreja não sabe disso não, mas os judeus sabem. Hábito. Quando você faz a mesma coisa no mesmo horário, diante de Deus, essa é uma prova de respeito, né? Quando você tem um horário para orar, o dia para jejuar, o dia de fazer o horário da devocional, isso é prova de respeito ao Espírito Santo. Você tem horário. Você deixar solto, você não respeita. Tudo você deixa solto, porque todo mundo que merece respeito gosta de horário. Prova de respeito é horário. Você chega na hora diante de um juiz, o médico, ele atrasa com você, mas você não pode atrasar com ele. Você fala, só me atende sempre que eu vou lá, depois de 40 minutos, 1 hora, minha consulta é 8 horas, vou chegar às 8h40, chega às 8h40. A secretária vai falar com você assim, ué, seu horário é 8 horas. Você vai falar assim, mas vocês atrasam direto, né? Eles não aceitam, não é verdade?
acha que é desrespeitoso, mas às vezes pode fazer isso com a gente. Da mesma forma, pessoas que têm autoridade não gostam que você desonre eles, desrespeite. E quem é que tem mais autoridade que o Espírito Santo? Então, se você marca um horário que o Espírito Santo chega no horário, é porque você acredita nele, você sabe que ele é vivo, e o hábito, ele cria culturas. O hábito cria cultura. Toda vez que você deixa de fazer o que você está habituado a fazer, você sente falta. É igual vir na igreja. Você vem na igreja de domingo. Falta um domingo. Parece que faltou um pedaço. Falta um pedaço para você. Que é hábito, porque cria cultura. Cultura cria destino. É isso. Não gosto de orar. Começa a orar todo dia. Daqui a pouco você sente falta. Igual a oração das 3 horas nós estamos fazendo. É automático já isso aí. Aí quando acaba, você fala assim, estava me sentindo tão bem com a oração. E faz bem a oração 3 horas. Olha os resultados na vida de vocês. Olha a paz que Deus vai trazendo. Tudo vai mudando. Aí quando acaba, nós já estamos no 11º, acho. Quando termina, estou com essa saudade. Então você fala assim, pastor, eu queria continuar. Continua. As batalhas que a gente enfrenta é grande. É de madrugada, filho. Como diz o outro, a fila é menor, né? De madrugada, você está doido. Você acordou, é um sacrifício você acordar. E é uma prova de respeito ao Espírito Santo. Você escolheu um horário difícil, sacrificial, e você está sendo respeitoso. O relógio tocou, você levanta e vai. Aí o diabo fica endemoniado. Fica não? Eu, quando eu estou atrás de alguma coisa, eu falo, eu só vou ficar lá só quando o Senhor me entregar. Eu só saio de lá quando o Senhor me entregar. Eu faço assim, já fiz isso muitas vezes. Eu orei 6 meses, 1 ano direto de madrugada, sem parar. Até batendo na porta, até abrir. Que eu sei que é legítimo, que eu preciso. É honesto, é legítimo, eu quero. Quero sim. Ou não quero algumas coisas. Não quero isso na minha vida. Eu não quero e vou. Se você tiver, eu falo mesmo. Inimigo, então, nossa, é comigo mesmo. Eu sofria perseguições no meu trabalho, assim, terríveis. E eu falei, Deus, eu vou para a madrugada. Ele não vai. Ele não vai para a madrugada para orar pelo demônio dele. Eu vou pelo meu Deus, eu vou ficar lá. Aí, meu filho, se você aguentar, eu fico lá. Vou para o monte, sozinho, pau quebra. De tarde, com sol quente, eu estou lá. Não estou nem aí, ninguém fica sabendo de nada. Faço jejum o que for necessário. Corto as coisas que eu gosto, mas eu chego onde eu quero. Corto, eu sei as coisas que mais me atraem, mais que eu gosto, eu abro mão de tudo, mas eu vou atrás do que eu quero. É ruim, hein? Fico. Eu orei uma vez 6 meses, eu falei, eu não aceito isso na minha vida, Deus. Todo dia eu ia, é porque a Bíblia diz isso, bater, abrir e usar. Eu vou batendo. Eu falei, Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu ajoelhava e falava, não aceito isso na minha vida. E levantava e ia dormir. Não aceito isso na minha vida. O hábito é poderoso. Chegou num dia de manhã, não tinha mais, acabou. Não tinha mais. Acabou. Funciona ou não funciona? Olha a parábola do insistente que fica lá batendo na porta lá. Porque Deus vai te atender. Ele vai te atender. Por causa da sua perseverança. Esse é o princípio. E vai te entregar. Pastor, mas se não for bom, Deus entrega, irmão. O problema de orar é isso. Que você vai pedindo e te dá. Se você souber pedir bem, você vai estar bem. Mas se você pedir errado também, ele te entrega também. Te entrega. Porque não tem jeito. Né? É a persistência da oração. Às vezes a gente recebe umas coisas que a gente faz mal para a gente, né? A gente pede errado. Fica, eu queria isso, queria esse emprego. Vai batendo na porta, você vai lá para o emprego, vai. Aí daqui a pouco quebrou a cara lá, não saber pedir, né? Mas é persistência. É assim que funciona. Aí quando você é mais tranquilo, você fala assim, não, deixa. Se Deus quiser para mim, tá bom. É legal isso aí também, mas tem coisa, irmão. Quando você vê um filho numa situação, uma filha, uma situação financeira, uma oposição que compromete toda a sua vida, você tem que... aí não dá, né? Não, Jaque? Aí tem que ir para o joelho, né?
Aí a gente vence as batalhas assim, pelas madrugadas, com perseverança. Amém? Então, o texto diz que Paulo teve esse ato de gratidão mesmo no meio da tribulação. É interessante, não abriu mão do seu hábito devocional, no versículo 36 e 37. E tendo já todos bom ânimo, todo mundo comeu, né? Puseram-se também a comer, né? E éramos ao todo no navio 276 almas. Todo mundo vivo. Versículo 38. E refeitos com a comida, todo mundo abastecido, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, para evitar do navio afundar, né? Estão ainda numa zona de risco. Cargas sendo lançadas no mar. Às vezes a gente tem que se aliviar para poder sobreviver, né? Às vezes nós carregamos cargas, excesso de cargas. E tem certos momentos na vida que você vai ter que abrir mão delas, senão você não vai sobreviver. Versículo 39, e sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Versículo 40, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. 41. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Aí o barco começou a querer partir. Vamos para 42? Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando da nada. Está vendo? O medo tão grande do Império Romano de perder algum prisioneiro, que eles fugissem, é melhor a gente matar, né? Mas o texto diz que, no versículo 43, o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou esse intento, né, impediu eles e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Ok. 44. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Interessante é que a salvação deles foi feita em cima dos escombros do navio, né? Interessante, né? Os pedaços do navio, que foi o pessoal fala tábua de salvação, né? Esse termo acho que veio daí, né? A tábua de salvação, onde eles conseguiram ficar sobre os escombros do navio, que foi quebrado, e eles conseguiram se firmar nisso, para chegar no lugar tranquilo. Isso traz uma lição para a gente interessante, que esse navio quebrado representa talvez assim, as partes ruins da nossa vida que foram danificadas, né? As partes que foram danificadas, que se tornaram ruins. Elas podem ser aproveitadas como tábua de salvação, né? Às vezes os ministérios são construídos em cima disso. A pessoa foi machucada e ao invés dela usar esse machucado para poder ficar para baixo, ela potencializa a vida dela e acaba lutando e sendo uma pessoa melhor. Isso é uma tábua de salvação, às vezes. Como você usa as partes quebradas da sua vida. Você pode usar para poder ficar chorando, ou você pode usar para ser uma pessoa melhor. Deu para entender o que estou falando? Então, assim, é melhor você pegar, me machucaram, então eu vou procurar não machucar ninguém. É uma forma de você usar esses pedaços do navio quebrado como tábua para você se apoiar sobre, para chegar onde você precisa chegar. Deu para entender esse assunto? Vocês querem fazer alguma pergunta, um comentário? Tudo bem? Oi? Então eu proponho encerramento. Oremos. Pai, nós queremos agradecer por estarmos cumprindo mais um capítulo da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo continue a nos alimentar, que hoje à noite nós podemos ter uma conexão clara com aquilo que o Senhor nos disse agora. Em nome de Jesus, que tenhamos um dia de paz, um dia de bênção, um dia de realizações, e nós somos gratos, porque até que o Senhor nos ajudou. Amém e amém.